Fala galera, cá estou eu com a mesma roupa dos vídeos anteriores porque eu estou gravando todos esses vídeos na mesma noite e vamos falar agora de The Last of Us, o último da gente, não, o último de nós. Eu não ia fazer esse vídeo, né, porque todo mundo tá falando de The Last of Us, só que eu sinto que eu tenho uma perspectiva muito interessante pra trazer sobre The Last of Us. Por quê? Eu sou uma das únicas pessoas, eu acredito, que eu conheço da minha idade, que nunca teve nenhum contato com jogos. E eu não tô exagerando. Eu nunca assisti as gameplays, sabe? Eu nunca joguei. Pra quem quer saber mais sobre a minha relação com jogos e por que eu tive tão pouco contato com outros consoles que não fossem o PlayStation 2, assista o meu vídeo Uma Jornada Pessoal pelo Mundo dos Games, que é um dos melhores vídeos desse canal. Eu assisti muita gameplay de jogos que eu não joguei. Era muito divertido pra mim. Eu tenho muitos jogos que eu nunca joguei, mas eu tenho um conhecimento bom a respeito. The Last of Us é um desses jogos que a maioria das pessoas, mesmo que não tenha jogado, já assistiu aos cutscenes e tudo mais, porque é considerado uma das obras mais importantes dos últimos 20 anos em termos de narrativa, em termos de impacto na geração. Eu acho que isso é bem evidente, mas eu nunca joguei. Nunca joguei e eu sempre pensei em assistir as gameplays, só que nunca cheguei a assistir. Até que finalmente saiu a série. E isso já meio que responde uma primeira pergunta que eu vejo muitas pessoas fazerem, que é: qual que é a validade de você fazer a adaptação de uma obra se ela for tão parecida com a obra original? Pra que fazer? E eu sinto que já começa daí que você levar essa mídia pra uma outra mídia faz muito sentido só de você ampliar o público que essa obra pode alcançar. Então, eu finalmente poder ter tido contato com essa história no formato de série foi muito melhor pra mim do que assistir um monte de gameplay no YouTube. Apesar de que eu ainda planejo jogar um dia, ou pelo menos assistir as gameplays, porque agora eu tô muito curioso pra comparar como que certos elementos da série foram mudanças que tem de uma coisa pra outra. Eu me pergunto como deve ter sido essas mudanças, porque é uma série tão patada por diálogos e as pessoas falaram que é tão fiel ao jogo, que eu não sei como que pode ter sido, sabe, se as cutscenes eram imensas, ou se muito diálogo foi incluído aqui. Enfim, eu vou descobrir isso no seu tempo. Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu nunca assisti as cutscenes, porque eu achei que seria maneiro trazer uma análise pra vocês, na perspectiva de uma pessoa que nunca jogou jogos, nunca viu a cutscene, e tá tendo primeiro contato com essa história através da série de TV. Em relação à temática, em relação à história, me parece uma mistura muito clara entre, obviamente, histórias de apocalipse zumbi e western revisionista, né? O western revisionista, pra quem não sabe, são esses filmes mais modernos de western feitos desde os anos 70 principalmente, que pegaram a figura do cowboy e tentaram desconstruir ela como um ser mais trágico, normalmente procurando uma redenção pelos seus atos mais nefastos, né? Alguns exemplos clássicos de western revisionista são Rastros de Ódio, Os Imperdoáveis, mais recentemente também o próprio Regresso, entre outros, né? Logan é um filme que é uma grande homenagem ao western revisionista. Então você tem a mistura dessa questão do western revisionista com a questão do apocalipse zumbi. E aí vem essa questão de que, enquanto uma mistura desses dois gêneros, eu consigo perceber uma certa originalidade. Mas em termos das duas coisas separadamente, eu não consigo perceber tanto. Eu não acho que The Last of Us fez muito pro gênero de apocalipse zumbi, comparado a outras obras de apocalipse zumbi que eu gosto muito. Né? Principalmente a trilogia do Romero, que eu falo bastante aqui no canal, é uma das minhas trilogias favoritas. Pra mim, assim, são três filmes tão perfeitos de apocalipse zumbi que sobrou pouco espaço pra todas as obras de zumbi que vieram depois fazerem qualquer coisa que não tá de alguma forma incluída nesses três filmes, seja em crítica ao capitalismo, críticas à sociedade. Tudo esses três filmes são muito perfeitos, na minha opinião. Pouca coisa sobrou para filmes posteriores. Uma delas foi a levada mais cômica de filmes como Night of the Living Dead, coisas mais agressivas e mais realistas como o REC, ou então Invasão Zumbi, né, que são filmes que vão mais pelo lado da infecção e da correria, né, daquela coisa de cenas muito de zumbis que correm muito. Obviamente, a obra que mais popularizou e que mais referencia os filmes do Romero foi The Walking Dead, né? E que em muitos sentidos também deu uma renovada boa no gênero e fez uma coisa que é misturar meio que todas as possibilidades possíveis de um universo pós-apocalíptico
numa única obra. Como seria sobreviver numa prisão? Como seria sobreviver numa fazenda? Como seria sobreviver num bunker? Eu gosto mais do quadrinho do que da série. A série eu acho muito enrolada. Eu desisti da série na 4ª temporada. Mas os quadrinhos eu acho que são mais diretos. Entrando já nas qualidades da série, The Last of Us. Uma coisa que me chamou a atenção pela perspectiva do apocalipse zumbi da série é como a série não perde muito tempo. Não é uma série que tenta te enrolar para ser o mais longa e trazer mais views possível, o que para mim é um ponto muito positivo. Porque se tem uma coisa que eu detesto são séries de TV que se estendem desnecessariamente, que ficam forçando uma história para sei lá quanto tempo, e The Walking Dead foi uma professora da vida em como fazer isso. Você tinha tramas que duravam 6 edições nos quadrinhos e que viravam temporadas inteiras de 30 episódios em The Walking Dead. Você vê claramente em The Last of Us a possibilidade de você fazer isso. Se tivesse caído nas mãos de uma empresa mais capitalista, mais louca, que quer estender essa história ao máximo, puxar o tecido o máximo que puder para conseguir o máximo de dinheiro e episódio possível, a verdade é que eu consigo ver uma temporada inteira sendo feita para cada episódio dessa série. Daria para você fazer uma temporada inteira só ali de quando o Joel tá com a filha dele, uma minissérie completa só sobre o Bill e o Frank. Podia ter tido uma temporada toda só focada naquela galera ali, são os rebeldes contra a Fedra. Daria para você fazer uma temporada toda só focada no padre e o culto dele, estender muita coisa desnecessariamente. Só que é uma série que sabe pra onde tá indo e não pretende gastar mais tempo do que o necessário. E isso é muito bom porque eu prefiro ficar com o gosto de quero mais, porque tem elementos da série que sinceramente eu fiquei interessado em ver mais daquilo, eu fiquei interessado em ver mais sobre o culto daquele padre maluco, eu fiquei interessado em ver mais elementos sobre a Fedra. Só que eu prefiro ficar com esse sentimento de quero mais do que o sentimento de quero menos, de não estar aguentando mais ver aquela história sendo estendida desnecessariamente, sabe? Então, isso pra mim foi um elemento muito positivo de como The Last of Us não força sua história para além do que ela tem para dar. Mas fora isso, não teve ali, apesar de ser tecnicamente uma versão mais realista de Apocalipse Zumbi, onde você tem a questão dos fungos e tudo mais, que é interessante até. Não tem muita coisa na série que me chamou a atenção pelo fator Apocalipse Zumbi em termos de originalidade, pelo menos, sabe? E não que precise ser original, não que a obra precise ser original. É só que por ser uma obra tão aclamada, por ser The Last of Us ser um jogo considerado tão revolucionário por muitas pessoas, eu esperava mais originalidade. E eu sinto que na parte de drama humano e de como os humanos no apocalipse zumbi são às vezes piores do que as próprias criaturas, tudo isso eu achei que já foi feito antes, tão bem quanto The Last of Us em outras obras. Duas obras que eu acho que são claramente muito inspiradoras para The Last of Us é Filhos da Esperança e é também aquele filme The Road, com o Viggo Mortensen, que tem essa parada do cara tendo que cuidar da criança, né? No caso de Filhos da Esperança em especial, que eu considero a melhor ficção científica dos últimos 20 anos. Então, para competir com esse filme, eu acho muito difícil. Porque é um filme só que eu acho que faz um trabalho maravilhoso de discussão sobre sociedade e tudo mais. É um filme fantástico, é um filme perfeito. Se você nunca assistiu, assista. É um filme em que a gente tá num universo pós-apocalíptico em que não nascem mais bebês, até que uma mulher fica grávida e ele tem que proteger ela de um ponto A ao ponto B. Então são sem dúvida para mim as duas obras que parecem ter influenciado mais a parte temática e a espinha dorsal de The Last of Us. E nessa espinha dorsal, mais uma vez, eu não encontro muitos fatores originais em The Last of Us, sabe? Eu sinto que é mais uma coisa que eu já vi em outras obras sendo feito de forma tão boa quanto essa coisa do personagem amargurado, uma personagem mais jovem, e eles vão evoluindo ao longo da sua jornada e aprendendo coisas no processo. Dito isso, vamos começar a falar finalmente dos elementos que eu achei que se destacam muito. O primeiro deles foi o personagem do Joel. Eu achei que ele se difere bastante dos outros personagens amargurados, dos outros pistoleiros de westerns revisionistas. Ele realmente é um personagem que me surpreendeu
do começo ao fim da história, a jornada que ele passa é diferente da desses outros personagens. Porque ele aqui não tá em busca de redenção. Isso eu achei muito fascinante sobre o personagem. E é aqui que realmente pra mim tá um grande ponto de originalidade, pelo menos, da série, que é um fator que conta muito pra mim quando eu vou gostar de uma obra ou não, é o quanto ela é original e tal. Enquanto a maioria dos westerns revisionistas vão tratar de redenção de um personagem que tá lidando com os demônios do passado e ele tenta se redimir, seja na morte ou seja salvando uma pessoa necessitada, seja o que for. O personagem do Joel, ele tá numa jornada de encontrar um sentido para a própria vida. Ele é claramente um personagem que não se importa com os males que ele fez ao mundo e não se importa com os males que ele vai fazer ao mundo. Ele é um personagem sem rancor. Ele não tem muitos arrependimentos, na verdade. O que ele tem é uma apatia pela vida, uma completa apatia pela vida, e ele claramente não consegue se matar também, porque ao mesmo tempo que ele tem uma apatia pela vida, o valor da vida, ele mata as pessoas sem nem piscar, ele não consegue se matar, ele não consegue tirar a própria vida dele, por mais que ele em muitos momentos pareça não gostar muito de si mesmo ou gostar de continuar vivendo num mundo completamente destruído. Só que ele é um cara que não consegue desistir da vida. Então ele precisa reencontrar um sentido para continuar vivo. E ele pula, né, de uma coisa a outra. Ele estava com uma mulher no começo da série até que ele encontra esse sentido da vida na Ellie e nessa possibilidade dela se tornar uma substituta para a filha dele. E é aí que a série fica muito interessante, porque esse é um personagem extremamente egoísta. Do começo ao fim da história você vai criando ao mesmo tempo que é um personagem fascinante, ou um personagem que você, na maior parte do tempo, você torce pra ele é um personagem muito detestável. Porque ele é um personagem que não se importa com ninguém além dele mesmo. E isso vai se tornando claro. Ele só se importa com a Ellie na medida em que a Ellie significa que ele vai ter um sentido pra vida dele. Ele se importa com a Ellie na medida em que ela é a substituta pra filha dele. Então, a cena final da série, na minha opinião, deixa isso bem claro, que ele tá falando com a Ellie como se ele quisesse que ela aprendesse as coisas que a filha dele fazia, porque é isso que tem o valor dela ali. Por mais que ele saiba que as coisas que ele faz, principalmente no final da série, que eu quero evitar muitos spoilers aqui, mas eu acredito que quem tá vendo esse vídeo já assistiu a série ou já jogou o jogo. O que ele faz no final da história é uma coisa que ele faz por ele mesmo, sabe? Ele sabe que se a Ellie souber a verdade, ela vai ficar extremamente revoltada e não vai gostar mais dele, não vai conseguir ficar com ele. Então, ele não tá fazendo por ela, por isso que ele mente, porque se ele achasse que o que ele fez foi certo, ele não teria mentido. Só que ele não acha que o que ele fez foi certo. Ele só acha que ele fez o que ele precisava fazer para ele continuar vivo. Então, tudo isso que diz respeito à jornada do Joey, eu achei muito interessante, muito trágica, muito filha da puta também, só que muito fascinante de você observar. E a outra coisa que eu adorei na série foi justamente os momentos mais humanos dela, porque isso é uma coisa que eu achei que foi melhor feito do que em The Walking Dead, foi feito de forma melhor do que em outras obras sobre zumbis, são os episódios focados em personagens. Especialmente o episódio do Bill e do Frank, eu amei esse episódio, ele é quase que um filme, né, em si próprio, ele funciona perfeitamente isolado da série, eu adoro episódios assim. É uma trama tão bonita, tão delicada, tão sensível e ao mesmo tempo consegue encontrar uma beleza, um otimismo no fim do mundo, como poucas obras eu consegui ver fazerem isso. Tá, foi um episódio muito especial pra mim, muito emocionante, que pra mim deu muita carga emotiva pra série. Muita mesmo, eu amei esse episódio. O episódio da Ellie com a crush dela no shopping também foi muito massa, um episódio que também vai desenvolver um romance ali muito maneiro e muito divertido ali você imaginar essa aventura no shopping, que tem um final trágico, só que o fato de ser todo um episódio focado ali só em diálogo, eu achei muito bom. O único episódio desses que focam em personagens que eu senti que não ficou tão bom foi o quarto episódio, que é quase inteiro focado só na Ellie e o Joey conversando.
Só que, por mais que eu goste desse episódio pelo conceito, eu adoro a ideia de você ter um episódio todo só dos dois conversando, porque faz muito sentido você numa série que vai desenvolver os dois personagens, você desenvolver eles dois conversando, então deveria ter até talvez mais episódios assim. Só que eu só achei o roteiro mal escrito. Eu achei um diálogo muito banal, que não levava a lugar nenhum, sabe? É ele fazendo tiradas sarcásticas e o Joel ficando com cara de bunda, não falando muita coisa. Foi o único diálogo que eu achei mal escrito. Eu adoro o conceito do episódio. Eu adoro que você tenha tido esse momento dos dois respirarem e só dialogarem, só que eu achei que foi um diálogo que poderia ser mais substancial. Conclusão final da minha avaliação dessa primeira temporada. Estou muito ansioso para a segunda temporada. Eu pretendo, a não ser que eu consiga jogar os jogos, que eu consiga o console, o que é bem difícil, eu não pretendo ver as gameplays do segundo jogo. Eu pretendo ver as gameplays do primeiro jogo para me comparar com algumas coisas que eu fiquei curioso em relação à série. Se eu não conseguir jogar o The Last of Us 2 até sair a segunda temporada, eu vou fazer mais um vídeo nessa pegada, trazendo a minha opinião da história sem o peso do jogo nas costas. E pra mim foi uma experiência muito agradável. Gostei bastante dessa série, achei muito boa. Não consegui, sinceramente, perceber nessa narrativa muitas coisas que coloquem ela no panteão das obras da década. Pelo menos nesse sentido, eu não acho que ela por si só consiga um panteão de talvez ser uma das melhores séries de todos os tempos, como o jogo conseguiu ser um dos melhores jogos de todos os tempos. Mas é sem dúvida uma das melhores obras sobre zumbis que eu já vi na vida. Pelo menos, quem sabe na segunda temporada, dependendo do caminho que for, pode se estabelecer mais como uma grande série realmente. Eu estou particularmente interessado por qual caminho o Joel vai percorrer nessa estrada trágica que ele está seguindo. Daria aí um 8,5 de 10. Acho que a direção talvez pudesse ter sido um pouco mais ousada do que foi. Essas direções mais genéricas de séries de TV, difíceis de engolir às vezes. Tem poucas séries que são realmente muito bem dirigidas. O próprio uso do CGI na série eu não achei tão bom quanto poderia ser, né? A criação dos zumbis eu achei que não foram tão interessantes. E, na verdade, a própria ameaça dos zumbis, tirando em alguns momentos pontuais, não foi tão sentida pra mim. Então o aspecto de terror da série pra mim ficou devendo talvez um pouco. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Espero que tenham gostado desse vídeo, galera. Até os próximos vídeos aqui no canal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrevam no canal, etc. Até a próxima e valeu!